Olá, muito boa noite para você. Começa agora o Aparecida Debate, um espaço para discutirmos os principais assuntos do Brasil e do mundo. E hoje vamos falar sobre a política de cotas raciais. Pela primeira vez, o número de estudantes negros nas universidades públicas do país passou o número de brancos, segundo dados do IBGE. E, em parte, o que colaborou para essa mudança de realidade foi o sistema de cotas, que reserva vagas a candidatos de determinados grupos populacionais. O SISU, o Sistema de Seleção Unificada, também facilitou o acesso às universidades, já que atende critérios de renda ou raça. Só que essa questão das cotas raciais gera polêmica e provoca um intenso debate na sociedade brasileira. Tem gente que não concorda por considerar que todos têm a mesma capacidade de disputar uma vaga na universidade pública. Já os favoráveis acreditam que as cotas ajudam a promover a diversidade étnica nas profissões e também servem de exemplo para que outros jovens negros e indígenas sejam motivados a entrar nas universidades. E para você, a política de cotas raciais reforça privilégios ou combate desigualdades? Para falar sobre a política de cotas raciais, aqui comigo está a Ana Carolina Venturini, pós-doutoranda do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, o SEBRAP. Ela é doutora em Ciência Política pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ, mestre em Direito do Estado e bacharel em Direito pela USP, além de pesquisadora associada do Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa do IESP e do Afro-SEBRAP. Eu também converso com o José Roberto Ferreira Militão, advogado e ativista contra o racismo. Militão já foi secretário-geral do Conselho da Comunidade Negra do Governo do Estado de São Paulo e atuou na Comissão de Assuntos Antidiscriminatórios da OAB de São Paulo e também faz parte da Comissão de Direitos Humanos da OAB de São Paulo. Olá, boa noite, bem-vindos aqui ao Aparecida Debate. Antes da gente começar aqui o nosso debate, vamos assistir aqui uma reportagem. A Thalita Galvão ela foi às ruas para ouvir a população sobre essa questão. Vamos acompanhar. Boa noite, Marcelo. Boa noite aos nossos convidados desta noite. Boa noite para você que está acompanhando o Aparecida Debate de hoje. Olha, o assunto polêmico, né? Cotas raciais. Então, viemos saber dos brasileiros. Qual é a opinião dos brasileiros sobre o tema do programa de hoje? Cotas raciais. Será que o brasileiro é a favor ou contra? Nós deveríamos melhorar, principalmente na questão da educação, desde a educação básica. Então, quando você compara pessoas que têm formações diferentes, eu acho que nós deveríamos ter outro critério que não só das cotas raciais. Então, na verdade, pensando do jeito que é feito hoje, eu sou contra. Eu não sou a favor, porque eu acho que assim é uma discriminação. Eu acho que tem que ser aberto para todos, se tivesse oportunidade para todos, não haveria essas cotas. Você acha que as cotas raciais, elas acabam incentivando o racismo? Eu acho que sim. Por quê? Incentivando. Porque daí você delimita, né? Só esse tanto de negros podem participar, né? No caso do vestibular. Na maioria das vezes, as cotas raciais, as pessoas são as menos favorecidas na sociedade. Então é isso, eu acho que é por causa disso. Eles são menos favorecidos, não têm acesso a uma boa escola. Você conhece alguém que teve acesso a uma universidade pública por meio das cotas raciais? Não, mas eu li uma reportagem, eu sou do Ceará, que o maior índice que teve esse ano foi em medicina foi de negros. Então é uma evolução muito grande. O que você acha disso? Eu acho massa, muito, muito bom. Eu mesma, eu tive que pagar uma faculdade particular. Eu não consegui entrar nas cotas. Então eu acho que deve haver alguma coisa aí errada. Eu participei até, mas eu não consegui entrar. Então eu tive que pagar. Muitas colegas minhas participaram também de faculdades. Eu fiz prova na USP, não consegui passar. Fui até bem, mas várias outras pessoas que passaram são brancas. Eu tenho que avaliar se essas pessoas têm um nível de conhecimento e profissional suficiente para que a gente consiga evoluir, né? A semelhança de outros países. Acho que nós temos exemplos fora do Brasil de países que tiveram a mesma situação que nós, por exemplo, os Estados Unidos, que não utilizaram essa prática e conseguiram chegar onde chegaram hoje, com um patamar de conhecimento e de liderança mundial que tem. A gente sabe, ninguém é besta, a gente sabe que isso acontece de verdade, que o preconceito é muito maior com os negros. Eu acho que deve ser aberto para todos, a oportunidade de estudos. Começa lá da educação infantil até o ensino fundamental, médio, porque se você tem mais oportunidades, escolas boas, não vai necessitar cota, você vai passar automaticamente. Você é contra? Eu sou contra. Para a gente pagar então essa dívida social com os negros, qual que você acha que é o caminho para a gente ter uma sociedade brasileira mais igualitária?
Não é nada fácil, até porque se fosse fácil não teriam criado esse dispositivo. Eu acho que o dispositivo foi interessante em algum momento, eu acho que nós temos que evoluir, nós temos que pensar que, na verdade, não tem que ter essa diferença racial, nós temos que tentar igualar, até porque no Brasil, na minha visão, muito mais, porque eu já trabalhei em outros países que tinham realmente situações de diferença racial, na África do Sul, por exemplo, muito grande. Aqui eu vejo que a diferença é muito mais econômica do que racial. Vamos então, tem bastante coisa para a gente abordar hoje, um assunto muito interessante. Eu queria que vocês comentassem então um pouquinho do que essas pessoas na rua falaram. Elas realmente combatem a desigualdade ou reforça privilégios? Ana, por favor. Bom, as ações afirmativas, né, na modalidade de cotas, como a gente tem hoje, elas têm o objetivo principal de trabalhar para a redução das desigualdades e não para reforçar um privilégio. O princípio básico é de que a gente não tem uma situação de igualdade de oportunidades, então pessoas pretas e pardas, indígenas, principalmente de baixa renda e que estudaram em escolas públicas, elas partem de um patamar diferente, né, na corrida por oportunidades educacionais. Então, a cota ela vem para tentar reduzir essa desigualdade e colocar as pessoas em patamares semelhantes. Pensando que um aluno que estudou a vida toda numa escola pública sofre racismo no seu dia a dia e tem outras barreiras, né, a questão de violência, a família às vezes não tem o ensino superior completo também, que você não tem essa simbologia de você olhar e pensar que o ensino superior é uma coisa possível. Então, a cota ela vem para tentar ajudar e colocar as pessoas em patamares mais parecidos, né? Então, como uma delas falou, a gente tem uma situação de desigualdade, então o objetivo é resolver esse problema. Um dos entrevistados falou dos Estados Unidos, né? O modelo americano é bem diferente do nosso modelo. Não é um modelo de cota, é uma ação afirmativa mais soft, mais suave, que eles falam, em que você tem que levar em consideração critérios de diversidade na hora de compor as turmas do ensino superior. Mas também isso tem que levar em consideração que o processo seletivo americano é completamente diferente do nosso, né? Ele leva em consideração notas, testes, se a pessoa fez trabalho voluntário, que tipo de atividades extracurriculares ela fez ao longo dos seus estudos. Então, ele é muito mais holístico, tem uma visão geral do que só você fazer um vestibular. O aluno de escola privada, em geral, ele tem mais treinamento para fazer um vestibular, um Enem, do que um aluno de escola pública. Então, a gente tem que pensar em todas essas desigualdades na hora de estruturar políticas para ampliar o acesso. E até 2003, até as cotas começarem a ser implementadas nas universidades públicas e outras instituições de ensino superior, o número de estudantes pretos e pardos era muito baixo. E aí alguns argumentos que são utilizados por exemplo, de que você... ao argumento da classe, né, que ele falou também que o nosso problema é mais socioeconômico do que racial. Mas a gente já tem vários estudos na área de sociologia, estratificação social e educação, mostrando que o problema brasileiro não é só de classe, a gente tem um problema racial. Então, você tem que levar em consideração essas duas intersecções, esses dois aspectos, na hora de pensar numa política pública. Se a gente fizesse uma cota só social, só com base nas classes, né, a renda ou escola pública, dados anteriores das primeiras universidades que começaram a instituir cotas e não tinha cota racial, mostram que elas estavam incluindo mais pessoas brancas do que pessoas negras. Então, a cota racial vem nesse sentido, né? Então, acho que o primeiro aspecto que eu acho que eu queria comentar é esse. Militão, ela está falando que combate as desigualdades. Para você, é isso também? É isso, eu acho que o grande debate que vai retomar agora é a questão da metodologia de se implementar políticas de inclusão. Eu participei desse debate muito fortemente nos anos 2000, a partir de 2001, quando a UERJ criou o primeiro decreto instituindo as cotas de forma compulsória, em que ali o Estado estava retirando da universidade um princípio constitucional que a gente lutou muito para existir,
que é a autonomia da universidade. O Estado veio e impôs uma condição. Com um grande problema, no meu entendimento, e que até os entrevistados revelam isso, e em entrevistas empíricas a gente sente, que é o enfoque que foi dado no Brasil às cotas raciais. Eu entendo que as inclusões poderiam ser feitas e devem ser feitas, principalmente nas universidades públicas, nos financiamentos tipo FIES, de ingresso à universidade, mas apenas com o recorte social. A professora Ana diz que se fizer isso, as inclusões beneficiarão brancos e em prejuízo dos pretos e pardos. E eu preferia ter uma experiência nesse sentido para se trabalhar com dados, com a metodologia de mais longo prazo e uma apuração pós introdução desse mecanismo. Eu não consigo conceber que um aluno preto ou pardo e um aluno branco que tenham a mesma constituição socioeconômica de família, de ensino na escola pública, desde o ensino fundamental até o ensino médio, que ele tenha desvantagem pelo fato da cor para ingresso, se o conceito fosse apenas social. Eu entendo que o conceito social é muito justo e ele retira um aspecto que eu considero muito perverso das leis de cotas raciais. Como se classificam nos vestibulares, né? A professora sabe que as melhores notas, os primeiros colocados, têm vaga garantida. Na política de cotas raciais, quem perde vagas são os últimos colocados. De uma lista de 100, tem 20% de cotas, 20% até o 80º serão pela classificação de notas. Dali em diante, os últimos 20 vão perder a vaga. Presumidamente são os mais pobres, são pessoas pobres, por ser racial, são pessoas pobres e brancas, provavelmente criadas no mesmo ambiente dos beneficiados. E os beneficiados ocuparão essa vaga não exclusivamente por seu mérito de estudante, e sim porque o Estado impôs de forma compulsória uma reserva de vaga racial. Eu entendo que essa perversidade é em que você mantém o direito dos mais ricos e pune os mais pobres numa competição aos 18 anos, aos 19 anos, aos 20 anos de idade. Na idade mais bonita e mais produtiva de um jovem. E você retira o direito de um e entrega esse direito a outro, sob o rótulo de ser um direito racial, é uma perversidade que o Estado não pode fazer. E eu entendo, inclusive, e esse debate ele necessariamente precisa retornar ao Supremo Tribunal, que há uma violação da Constituição. A nossa Constituição afirma de forma muito prevalente, desde a introdução, ao artigo 3º, artigo 5º, e eu vou ao artigo 19 da Constituição, em que, de forma expressa, é um artigo curtinho, qualquer pessoa pode pesquisar numa Constituição, até pelo Google. Artigo 19, o item 3, inciso 3, diz: é vedado à União, ao Estado, aos municípios e ao Distrito Federal diferenciar brasileiros entre si. E o que faz a lei de cotas? Diferencia brasileiros entre si. Você acha, Ana, que tem muitos críticos que falam que as cotas raciais elas roubam as vagas de quem tem realmente a meritocracia ou quem está apto para entrar numa universidade? Você acha isso? Eu discordo dessa visão, porque o ideal, do ponto de vista filosófico, né, o ideal da meritocracia, ele foi criado como um ideal que depende da existência de igualdade de oportunidades. Então, só existe meritocracia numa sociedade em que não existe desigualdade. Porque aí as pessoas estão partindo de pontos iguais, no mesmo ponto de partida na concorrência por oportunidades educacionais profissionais, e aí você pode falar que realmente existe meritocracia. No Brasil, a gente vive numa sociedade extremamente desigual, né? A gente não tem igualdade de oportunidades em nenhum setor, né? Seja na política,
na escola, em lugar nenhum. Então, falar em meritocracia dessa forma, em que existe desigualdade, é uma meritocracia falsa. Ela pode até reforçar desigualdades. Então, acho que é a mesma ideia de que eu falei antes. Você só pode falar que um aluno, eles competiram em igualdade se eles partiram do mesmo ponto. Se a gente tem um aluno de escola pública, por exemplo, e negro, que teve vários problemas ao longo da vida, os pais têm problemas socioeconômicos, ele estudou em uma escola pública de baixa qualidade, não, por exemplo, numa escola pública federal, ele não tem acesso à saúde, ele demora, às vezes, 2 horas para chegar na escola, se ele estudar, por exemplo, numa escola particular, e vários outros fatores. Você não pode comparar ele e falar que ele tem o mesmo mérito de um aluno de escola particular e da elite, que foi sempre preparado para fazer uma prova. Teve aula de inglês, curso para você saber fazer um vestibular, porque o vestibular, além do seu conhecimento técnico, é você aprender a fazer a prova, né? O tempo, como você se prepara para as questões e tudo mais. Então, você não pode comparar um aluno num cenário que está num cenário de desigualdade com outro que teve muitas oportunidades ao longo da vida. Então, acho que quando a gente fala de meritocracia, a gente não pode falar que é só uma questão de esforço. A gente vê casos excepcionais de alunos pobres e pretos, pardos e indígenas que conseguiram passar em medicina, cursos muito concorridos. Mas eles são a exceção. E eles não deveriam ser a exceção, eles deveriam ser a regra. E eles abrem mão e têm que se esforçar muito mais, às vezes, do que um aluno de escola particular. Eles, às vezes, têm que conciliar trabalho e estudo, várias outras coisas. E também que o mérito é um conceito amplo e ele pode ser entendido de várias formas. Um deles é você pensar no esforço, então o quanto a pessoa se esforçou para conseguir passar no vestibular. Se você for pensar que o aluno da escola pública e preto, ele teve que superar várias barreiras, violência, falta de atendimento de saúde, a família, situações familiares, etc., para conseguir estudou muito para conseguir passar no vestibular, se você compara ele com um aluno que tem todo acesso a recursos e tudo mais, esse aluno, então, ele tem muito mais mérito de ter passado no vestibular, entendeu? A outra questão do mérito é de você pensar em talentos natos. Se o mérito é por você ser nato numa atividade, numa função, uma coisa que você sabe fazer naturalmente, os talentos, eles estão espalhados pelo país de uma forma muito desigual. Então, se você está focando e só está recebendo alunos de um determinado grupo, só brancos e só de classe alta e que estudaram em escolas particulares de elite, as boas escolas, você também está restringindo os seus talentos. Você está desperdiçando vários talentos que a gente tem na sociedade. Sobre o aspecto da meritocracia, eu acho que merece uma reflexão melhor. O que eu pontuo, basicamente, é o seguinte: os melhores colocados, presume que sejam os de maior privilégio, que tiveram uma educação fundamental e no ensino médio, de melhor qualidade, serão os melhores classificados. O que a lei de cotas faz, e aí entra aquele aspecto da perversidade, é que ele retira a vaga dos últimos colocados. E quem são os últimos colocados? Geralmente são jovens da mesma base social, da mesma periferia, do mesmo ambiente socioeconômico, às vezes da mesma rua, amigos de infância, que pela cor da pele, que se chama erradamente como raça, um perde a vaga e o outro ganha a vaga. Então, por isso que eu acho que o único critério e que nas revisões agora da legislação que se farão a partir de 2020, é que passe a ser exclusivamente social. A base para a reserva de cotas sejam 50% das vagas das universidades públicas e das privadas com financiamento público sejam pela classe social. E aí, brancos e pretos, pobres, competirão em igualdade de condições. Manter-se-ão os 50% de privilegiados dos primeiros colocados nos concursos, mas a segunda parte, a segunda metade, será disputado por pessoas que têm a mesma origem,
que têm a mesma formação, que tiveram as mesmas oportunidades. Você acha, então, que as cotas raciais elas reforçam o racismo? Reforçam, sem dúvida alguma. Esse foi o grande debate que eu participei no início do século, a partir de 2002, 2003, porque é o Estado. Aliás, isso é proibido pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, que vedou que qualquer Estado não poderia outorgar direitos baseados em raça. Ali, o mundo, através da ONU, reconheceu, em razão da Segunda Guerra Mundial, em razão do genocídio contra o povo judeu, basicamente em razão da raça, que esse era um critério que os Estados não poderiam considerar para outorgar direitos. Tanto, eu fui para a rua nos anos 70, nos anos 80, lutar pela libertação de Mandela, e uma das denúncias que a gente fazia é que as legislações do apartheid na África do Sul violava a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e que, em razão disso, era obrigação dos países, como o Brasil, como os Estados Unidos, e acabou a maioria dos países ocidentais, utilizando isso para impor boicotes à economia da África do Sul, que conduziu ao fim do apartheid. Foi exatamente que o Estado não poderia ter direitos baseados em raça. E o Brasil, na contramão da história, né, induzido por um equívoco extraordinário, doutrinário, de princípios em relação à Constituição, passou a adotar, a partir do ano 2000, leis raciais. O nome da lei é racial. Estatuto da Igualdade Racial, cotas raciais, direitos raciais, na contramão da história. E um argumento que se tinha na época dizia, não, isso aqui é temporário. A lei de cotas para vigir durante 10 anos. A do Rio, da UERJ, o primeiro decreto do então governador Garotinho, era por 5 anos. Depois ela foi renovada por mais 10, que está vencendo. E provavelmente vão pedir e até criaram força, musculatura, para impor ao Estado talvez uma lei permanente, sem prazo definido. E esse debate é importante que se faça. O Brasil, pela nossa história, pelos estudos, inclusive socioeconômicos, desde a formação acadêmica, já nos anos 50, Horaci Nogueira, lá na USP, tanto preto quanto branco, é um livro básico do estudo de racismo, diz, no Brasil, as discriminações acontecem pela cor, diferentemente dos Estados Unidos, que é pela raça. Por outro lado, muitos defendem que as cotas raciais, o Brasil tem uma dívida com os negros por causa da escravidão. Então, eu queria saber a sua opinião, se isso também é verdade. Tá. Bom, existem 3 argumentos principais para defender a ação afirmativa no ensino superior. O primeiro é da justiça social, que foi o que eu comentei antes, a questão da igualdade de oportunidades. O da diversidade, de você ter um corpo discente diverso e representativo da sociedade, para você ter várias trajetórias, pessoas pensando em problemas diferentes e com experiências diferentes. Isso é rico para o ensino. E a questão da reparação histórica. O argumento da reparação é um argumento forte no Brasil, mas do ponto de vista jurídico ele é mais difícil de você sustentar, porque a reparação normalmente é feita para acontecimentos muito próximos, em que você consegue responsabilizar pessoas por um determinado ato e a pessoa que realmente sofreu aquele dano ou seus descendentes vão ter uma reparação, uma compensação. Então, ele funciona melhor para coisas como, por exemplo, a anistia e a questão de reparações por regimes ditatoriais, o apartheid na África do Sul, são coisas que estão mais próximas. O nosso, como é um caso de reparação pela escravidão e está muito lá atrás, a gente tem um pouco mais de dificuldade de sustentar isso do ponto de vista jurídico. Até por isso que o Supremo, quando decidiu a DPF 186 sobre as cotas, entendeu que a ação afirmativa ela era justificada pela questão da justiça social e também pela questão da diversidade do corpo discente. Então, e para complementar a questão do racismo,
no começo, quando as cotas começaram a ser discutidas, né, lá no começo dos anos 2000, a questão de que a cota ia reforçar o racismo foi muito forte, mas os dados mais recentes de pesquisas qualitativas que estão sendo feitas nas universidades mostram que isso não aconteceu. As pessoas estão lidando ali de forma mais harmônica. Tem um caso ou outro de racismo explícito, realmente, mas isso é normal, assim, não é bom, mas acontece na sociedade em geral, então ele só está replicando algo que já acontece, mas não teve nenhum caso grave que justificasse, dissesse que o racismo aumentou por causa da cota. Mas, do outro lado, as oportunidades aumentaram. Então, a gente tem um número maior de pessoas pretas, pardas e de escola pública, né, nas universidades, no ensino superior em geral. Isso tem trazido benefícios. Eles não diminuem a qualidade das universidades, que também era um argumento forte, né? E só um ponto que o professor também comentou, a questão da meritocracia, do esforço, de você dizer que alunos tiveram a mesma oportunidade, né, que a cota ela corta, tira pessoas, eu continuo discordando, assim, porque realmente os dados mostram que se a gente tivesse só a cota social, como que existe hoje, a nossa cota hoje, o principal critério é social, o critério racial é uma subcota, as pessoas que entram pela cota social... É o caso do SISU, por exemplo, como eu falei, do SISU, né? É na Lei Federal, 2.711. O primeiro critério é a escola pública. Depois disso entra a renda e depois entra um percentual étnico-racial, a depender da participação de pretos, pardos e indígenas na população daquele estado, segundo o IBGE. Então, a cota racial é o último critério, é um critério bem menor. Na cota pela escola pública, você já vê um número muito grande só de pessoas brancas entrando. Então, a cota racial ela é importante, porque se você pegar esses dois alunos, mesmo da mesma classe, o aluno negro não vai entrar. E os estudos de estratificação social já mostram desde a década de 60 que, mesmo se a gente controlar por classe, pessoas pretas não brancas, né, pretas, pardas e indígenas, têm menos chances de mobilidade social ascendente do que os seus pares brancos. Então, a gente não tem só uma questão social no Brasil, a gente tem uma questão racial importante, né? Então, e o fenótipo é o principal critério hoje em dia para avaliar se uma pessoa tem direito ou não, por exemplo, à cota racial, porque é o fenótipo que gera o racismo. Você quer complementar, Milton? Com todo o respeito à doutora Ana, usar os argumentos de forma mais ou menos contrapostos um ao outro confunde o nosso telespectador e não esclarece. Quando eu defendo as cotas sociais, quando sendo mais justa para a população de pretos e pardos e brancos, pobres, porque essa camada da população, ela tem, e se imagina que tenha, a mesma trajetória, o mesmo componente social, não há fatores que o diferencia. E isso não quer dizer, em absoluto, privilegiar meritocracia. Sabe? Os 50% de cotas sociais é separar os recursos públicos a metade, aí sim, a disputa pelo mérito, e a metade a uma submissão de mérito dentro da mesma classe dos menos favorecidos. Pretos, brancos e pardos disputando da mesma escola, disputando as vagas, e aquele que tem o maior talento, o maior esforço individual, que tem a maior dedicação, vai conseguir a sua vaga. E aí não está se privilegiando a questão da meritocracia, e sim reduzindo hoje a meritocracia, e na época era 100%, reduzindo para 50% e deixando 50% para uma disputa mais justa, e principalmente com total desnecessidade da apologia ao critério racial na lei. Ele era totalmente desnecessário. Todos nós sabemos que 70% dos pobres no Brasil são pretos e pardos. Ora, se você segura 50% das vagas aos pobres, 70% dessas vagas serão
beneficiários pretos e pardos, que têm a mesma origem. E, portanto, serão beneficiados sem apologia à questão de raça. Dizer e afirmar que raça no Brasil tem influência na ascensão social é uma meia-verdade. Aqui nós estamos tratando da oportunidade educacional ao caminho da universidade. Os estudos que a gente tem, pelo menos, com maior evidência que se chega, estudos acadêmicos respeitáveis, sabe, é que a cor no Brasil sempre foi o fator de impedimento. Diferentemente da África do Sul, diferentemente dos Estados Unidos, em que a raça era o fator impeditivo de acesso a qualquer oportunidade. Essa realidade que os estudos acadêmicos nos trazem, eles devem ser respeitados. Eu ainda não encontrei, minha área não é minha área de estudos acadêmicos, mas não encontrei nenhum trabalho sério dizendo que não é a cor, é a raça. Alguém diz, esse aqui é afrodescendente, não vai ter vaga. Não, é a cor da pele que impede, é a cor da pele que exclui, é a cor da pele que nega as oportunidades. Então, o Estado não pode criar uma legislação, fomentar na cabeça da população, porque o problema não é o eventual conflito dentro da universidade hoje, porque dentro da universidade a convivência acaba da natureza dos jovens conviverem bem, exceto alguma patologia absurda. A questão é a massa da população, é o Estado. Hoje nós estamos debatendo a questão da lei racial, estamos repetindo diversas vezes essa palavra, lei racial, e isso será repetido até no anúncio da programação da TV Aparecida, e todos os veículos de comunicação acabarão cuidando disso, e cada vez que você fala em lei de cota racial, você está transmitindo a milhões, dos 200 milhões de brasileiros, a ideia de que lei racial, se o Estado está dizendo que tem, se o Estado está afirmando que ela existe, o Estado está afirmando que ela é necessária, significa que o meu pertencimento racial é importante, que a minha disputa passa a ser racial. Então seja natural que eu, preto, vou disputar no tapa a garantia dos direitos da minha raça. E isso é o racismo. Isso é o racismo que nós temos o dever, como humanos, temos o dever como cidadão de combater. O Estado não pode fomentar uma ideia de pertencimento racial que ela é prejudicial, que ela causou guerras, que ela causou misérias. Deixa eu aproveitar e fome. Um gancho do que você está falando. Você acha que já está visivelmente, a gente consegue já perceber nas universidades, os negros e os pardos, e eles estão ocupando as vagas em medicina, em direito, nos cursos mais importantes? Uma das coisas até que saiu recentemente foi aquele dado do IBGE de que os pretos e pardos são a maioria no ensino superior, vez, né? Pela primeira vez. Merece. Muitos noticiários colocaram que era nas universidades públicas, mas o dado lá é da PNAD. A PNAD não separa em universidade, instituto federal. Então, você tem vários tipos de instituições de ensino superior que são públicas, não só as universidades. Então, hoje em dia, a gente já tem uma maioria, mas o dado, por exemplo, que foi divulgado, não permite a gente saber se eles estão nesses cursos, medicina, engenharia, direito, que são cursos que têm maior prestígio social e maior remuneração. Para isso, a gente precisa olhar os dados do Censo da Educação Superior, que são divulgados pelo INEP. E realmente, assim, a gente teve um aumento, um avanço, mas alguns estudos recentes já mostram que nas carreiras mais concorridas, eles ainda não tão próximos da participação deles na sociedade. Então, a gente ainda precisa de um esforço maior para que eles cheguem nas universidades de prestígio, como USP, Unicamp, UFRJ, nos cursos mais concorridos, né? E principalmente nas universidades públicas, não só nos institutos federais, em que eles já são a maioria. Então, isso é fundamental para que eles também não sejam incluídos só em posições que não têm prestígio, não têm uma simbologia, não são valorizadas pela sociedade. Então, isso é muito importante. E só posso complementar um pontinho que ele falou
sobre essa questão do Estado tratar, gerar um direito para um determinado grupo, né? A Constituição, ela fala em igualdade, é uma igualdade formal. Todos são iguais perante a lei. Mas para que a gente atinja uma igualdade substantiva, a gente tem que tratar os desiguais de forma desigual e os iguais de forma igual. E se os dados mostram que os pretos e pardos, mesmo sendo de baixa, em comparação com os brancos de baixa renda, todos de baixa renda, os pretos e pardos têm uma desvantagem para acessar o ensino superior, em razão da cor da pele e da discriminação que eles sofrem ao longo da sua vida. Até mesmo na escola, tem muitos estudos que mostram que as professoras discriminam os seus alunos negros. Isso dificulta com que eles se vejam como capazes até de competir por uma vaga na universidade. Ele pode ser excelente, mas se ele recebe sempre uma resposta ruim da sua professora ou do seu professor, por exemplo, isso pode afetar a sua percepção e as suas escolhas futuras. Então, se a gente tem esses dados, para atingir o princípio constitucional, a gente tem que tratar as pessoas desigualmente. Só aproveitando também que a gente está falando desses dados do IBGE, também tem a questão das suspeitas de fraude, né? Sim. Que foram levantadas, inclusive, por coletivos negros de 3 instituições. O UFRGS, né, que é do Rio Grande do Sul, Unicamp, e a UFRJ. Isso. Eu queria que você comentasse também um pouquinho isso. Tá. Parece que são quase 1.000 alunos apontados como brancos que ocupam as vagas de negros ou pardos. A lei federal, quando ela foi criada, e muitas universidades, quando criaram as cotas sociais e raciais, elas não colocaram um tipo de comissão que verificasse realmente se a pessoa preenche aquele critério. O critério principal da lei era a autodeclaração, então o fato de você preencher o formulário e se autodeclarar preto, pardo, já te dava o direito, né, de concorrer por essas vagas reservadas. O que alguns, diante desse cenário de que há fraudes, tem pessoas brancas se candidatando para vagas reservadas, muitas universidades começaram a criar comissões de heteroclassificação. É uma comissão composta por pessoas brancas, pretas, indígenas, é um corpo bem variado de pessoas que faz uma entrevista com aquele candidato, pergunta desde quando ele se declara pardo, se ele mudou, né? Se ele, de criança, ele já se identificava como pardo, preto, vê a questão do fenótipo, porque para o Supremo Tribunal Federal o que vale é o fenótipo, independentemente da sua origem realmente e da ascendência, né, de sangue, né? A gente não está falando de se os seus pais e mães são, ou seus pais, sua mãe são pretos e pardos, mas a questão do fenótipo também. Então, as comissões têm ajudado a levantar pontos, levantar fraudes, mas ainda não se tem um número exato para saber se são muitos casos ou poucos casos. Os coletivos têm feito alguns trabalhos e depois isso vai para uma comissão que realmente faz uma verificação disso. Eu tenho 1 minuto para cada um. Eu queria saber a sua opinião. Por que a lei de cotas raciais você é contra e por que você é a favor? Tá bom. Então, por favor, 1 minuto. É difícil sintetizar porque a minha crítica se dirige à legislação que faz a segregação de direitos em base racial, né? Políticas e ações afirmativas é uma doutrina extremamente interessante e é extremamente humana, porque ela visa fazer com que os agentes sociais, o Estado, mas também os agentes privados, considerem a diversidade humana de todos os ambientes populacionais, né? Então, a diversidade humana são homens e mulheres, são pretos, pardos, são asiáticos ou americanos, são europeus ou não, e toda essa diversidade humana deve ser considerada. Isso é ações afirmativas. E, em momento algum, a boa doutrina de ações afirmativas incluiu a raça como sendo um item a ser considerado. A raça é um defeito da nossa legislação. Nós podemos fazer ações afirmativas sem ser por cotas raciais, bastando que as cotas sociais sejam bem avaliadas e adaptadas de acordo com a autonomia universitária.
E para você, Ana, por que você é a favor da lei de cotas raciais? Eu sou a favor porque, se a gente olhar todo o cenário do país, a gente vive numa sociedade muito desigual. E se a gente fosse esperar para que o governo melhorasse a educação básica, para que essas pessoas chegassem organicamente, né, isso demoraria muito tempo. E se a gente quer criar uma sociedade mais equitativa, não falando só em igualdade, mas em equidade, pessoas tendo as mesmas oportunidades, levando em consideração de onde elas saíram, a gente precisa de uma lei que ajude essas pessoas a chegar lá. Muitas vezes eles têm notas muito parecidas com pessoas brancas, mas não conseguem pela outra competição. Às vezes 1 ponto, 2 pontos faz muita diferença no Enem, no vestibular. Então, para a gente chegar numa sociedade mais equitativa, acho que as cotas são fundamentais e por isso que eu defendo, tanto as sociais quanto as raciais. Quero muito agradecer, então, muito obrigado. Infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim. Quero agradecer a Ana Carolina Venturini, pós-doutoranda do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, CEBRAP, doutora em Ciência Política pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ. Ela é mestre em Direito do Estado e bacharel em Direito pela USP, além de pesquisadora associada do Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa do IESP e do Afro-CEBRAP. Eu também, muito obrigado também ao José Roberto Ferreira Militão, advogado e ativista contra o racismo. Militão já foi secretário-geral do Conselho da Comunidade Negra do Governo do Estado de São Paulo e atuou na Comissão de Assuntos Antidiscriminatórios da OAB de São Paulo e também fez parte da Comissão de Direitos Humanos da OAB de São Paulo. E se você quiser rever esse programa, acesse o canal da TV Aparecida no YouTube, use a hashtag Aparecida Debate para deixar sua sugestão, crítica ou elogio na nossa página. O Aparecida Debate de hoje fica por aqui. Uma boa noite para você e a gente se vê na semana que vem. Tchau!